partir de agora, no Ministério Orais Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Me sinto perdido. Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida e me renova. Vem me transforma em um novo ser, misericórdia. Oração da Misericórdia. Me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus, misericórdia. Quero renegar as coisas do mundo que me afastavam da tua graça, misericórdia, misericórdia, em jejum. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até que nos ajudou o Senhor. Eu sou grata a Deus por mais essa rica oportunidade de nós podermos estarmos aqui meditando na sua palavra, aprendendo mais de Deus, aprendendo mais com o Senhor, que todos os dias nos ensina, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, o Senhor transforma a nossa vida e nos dá sabedoria, nos dá entendimento da sua palavra. Tem muitas pessoas aí que estão perecendo por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, enquanto a palavra está dizendo, se você precisa de sabedoria, peça para o Senhor, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar discernimento. E tem situações na nossa vida, amada igreja, que nós muitas vezes nos deparamos e não parece que não tem solução. Parece que nós vamos nascer e morrer e vai continuar aquela situação. Mas tem um porém, que quando nós vamos até Jesus, nós expomos as nossas causas para Jesus, Ele nos ajuda. Mas para isso, eu preciso ser determinada. Eu preciso me determinar. Talvez você já foi falar para um, você já foi falar para outro e não resolveu o problema. Porque muitas vezes é assim, o Senhor quer que eu e você, nós vamos diretamente falar com Ele. Tem casos, situações que talvez você já fez até campanha, você já fez, já falou com alguém, já fez oração e não resolveu. Mas você ainda não entendeu que essa situação que você está vivendo, que está causando esse problema, talvez um filho, talvez você mesmo, ou o esposo, uma determinada pessoa da sua família, e você até hoje não encontrou uma saída, não encontrou solução, mas você se determinou, como a mulher do fluxo de sangue, e até ter com Jesus. Não, eu me levanto e eu vou, porque eu preciso de algo que ninguém pode me dar. Eu já procurei recurso, eu já procurei isso, eu já procurei aquilo e não deu certo. E muitas vezes o Senhor espera. Claro que nós nos ajudamos em oração, oramos uns pelos outros, apresentamos as nossas causas, mas tem coisas que você precisa ir até Jesus, ter intimidade com Jesus, para que você venha também, a tua fé seja acrescentada naquilo que você precisa. Se nós vamos nos deparar com aquela passagem ali no livro de Marcos, do jovem lunático, ali até ele foi... O pai desse menino, ele foi até os discípulos. Ele foi até os discípulos, mas continuou com o problema. Continuou com aquela situação, mas ele viu que aquela situação tinha algo que estava errado. É a mesma coisa eu e você. Muitas vezes, por isso que a Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra a carne, quer dizer, parece que tem que desenhar muitas vezes. Ontem nós vimos ali, no momento da consagração, as obras da carne e os frutos do Espírito.
Então, quando se depara com uma situação daquela ali, você vai ver que aquilo ali é uma coisa que é da carne, que está errado. Então, a briga nossa não é com as pessoas. E por isso que muitas famílias hoje, muitos casamentos destruídos, muitas mulheres frustradas, muitos homens frustrados, muitos filhos decepcionados com a separação do pai, com a separação da mãe, com situações que acontecem. Porque o filho, ele quer estar perto do pai, ele quer estar perto da mãe. E crianças frustradas, nós estamos vendo hoje, até ontem, eu fico impressionada porque eu não estou mais entendendo o que está acontecendo com a humanidade. Se tu olha para uma mulher, se tu olha para um homem, às vezes tu não sabe discernir o que é o homem, o que é a mulher. E ainda que eu moro numa cidade pequena, é tudo arranjado. Você, para chamar atenção, você precisa colocar uma unha que não é tua, um comprimento que, misericórdia. Você olha para uma mulher, você olha para a boca, já não é mais aquela boca. Tu olha para os olhos, não é mais aqueles cílios, não é mais... Meu Deus, o que está acontecendo com a humanidade? É tudo deturpado, é tudo para chamar a atenção das pessoas. O vazio da alma. E muitas vezes tu não compreende que por trás daquilo ali tem algo sobrenatural, que está causando muitas vezes uma enfermidade. Os sintomas estão ali, você vai no médico, você não consegue descobrir o que é, e às vezes, por causa do pecado, por causa de alguma coisa, acontecem situações e você vê, não tem nada a ver, mas acontece muitas vezes na nossa família, coisas dos nossos antepassados, mas quando Jesus chega, Ele limpa, Ele purifica, Ele restaura, mas nós precisamos pedir, nós precisamos fazer a nossa parte, como Daniel jejuou, Daniel orou a Deus, ele pediu perdão pelos pecados dos antepassados dele. Por quê? Porque ele estava na Babilônia. E lá ele decidiu a não se contaminar com as iguarias do rei. Não importa onde você está no mundo. Eu estou vendo hoje, eu estou no mundo, nós estamos no mundo, mas eu estou vendo hoje que está tudo deturpado, está tudo errado. E o que está por trás de tudo isso? Tem espíritos imundos, espíritos malignos que estão agindo na vida das pessoas. E elas acham, e elas cada vez vão se emaranhando mais, vão se prendendo mais, faz uma coisa, não tá bom, faz outra, não tá bom. Eu quero só ver quando uma pessoa vai chegar a uma certa idade. Ela não tem mais nada dela. Aquilo que foi colado, que foi colocado ali, já não vai mais funcionar. As máscaras vão cair. E aí não tem mais suporte, porque não tem raiz. Quando nós temos raiz em Cristo Jesus, nós não somos fixados pelas folhas, nós não somos fixados pela nossa aparência, nós somos fixados, alicerçados em Cristo. Isso ninguém enxerga, a tua oração, quando você desce, quando você busca. Então, e muitas vezes, nós temos que ter essa sabedoria e esse discernimento, que tem coisas que está afetando a minha família, que está afetando a tua família, essa ideologia de gêneros. Hoje a gente vê, o homem tinha prazer de dizer: eu sou homem, eu sou macho, eu sou masculino. Hoje já não é mais, hoje está tudo virado, tu não sabe mais o que é que. Meu Deus, o que é isso? Mas aqui teve um pai que ele foi até Jesus. Ele foi primeiro até os discípulos. E os discípulos não puderam fazer nada. Aquele filho lunático, ele tinha uma doença, que aquilo ali atormentava essa família. Tem coisas que atormentam a família. E muitas pessoas acham: eu vou me separar para resolver esse problema. Não, você precisa se aproximar do Senhor. Você precisa clamar, você precisa pedir, você precisa apresentar essa situação a Deus. Aleluia. E aí, lá no capítulo de Marcos 9... eu vou ler do 18 em diante. Não, o 17. E uma da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-lhe o meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, o despedaça, e ele espuma, e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsasse, e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me aqui.
Então aqui o próprio Senhor está dizendo, o pai chegou e falou para Jesus, é desse jeito, assim, assim, assim que está acontecendo com meu filho. É isso que eu e você precisamos fazer nesse dia. Eu não sei se é com seu filho, eu não sei se é com você, porque às vezes, hoje conversando com uma irmã, ela me disse que de repente, do nada não, a gente sabe que por trás de tudo, a filha dela num bom trabalho pediu demissão, depois está rodando daqui para cá e para lá e não consegue mais trabalho. Ela disse, mãe, agora eu caí em si, por que eu fui fazer isso? Porque o que o diabo veio fazer? Matar, roubar e destruir. Destruir a tua paz, destruir a tua alegria, destruir o teu trabalho, destruir as coisas, e às vezes as pessoas estão desapercebidas. E aí o que Jesus disse? E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito gritou com violência e caiu endemoniado por terra, revolvia-se e espumava. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que se sucede isso? E ele disse, desde a infância. Olha só que trabalho que esse pai tinha. Aqui não fala a idade do menino. Aqui não fala. Mas quanto tempo esse pai estava sofrendo com essa situação. Mas ele resolveu procurar os discípulos de Jesus. Mas os discípulos não puderam fazer nada. E aí, o interessante é que Jesus, ele não fala com os discípulos ali na frente do Pai. Ele vai falar com os discípulos em particular, vai ensinar os discípulos. Aleluia. E muitas vezes, o tem lançado no fogo, na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quantas coisas que tu vê que teu filho, tua filha, teu esposo, você mesmo faz, que depois você se arrepende. Você não queria fazer, mas quando viu, você acabou fazendo. Você não queria falar, você não queria ter aquela atitude, mas você teve. Mas por trás de tudo isso, claro que tem a maldade humana. Mas aqui era um espírito imundo que estava na vida desse jovem. E daí ele disse, se tu pode fazer alguma coisa, me ajuda. Talvez você hoje está aí, Jesus, me ajuda, eu não consigo mais, meu filho está lá perdido, meu esposo, minha esposa, eu estou com essa enfermidade, porque aqui a medicina trata como epilepsia. E quantas vezes nós vimos, porque o remédio não vai curar, mas Jesus é o remédio, aleluia. E aí o que aconteceu? E logo o pai do menino chamou com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ele pediu ali porque ele viu que estava faltando fé para ele. Talvez está faltando fé para mim, para você e até Jesus. Se aproximar do mestre, levantar nossa cabeça e dizer, mestre, está aqui a minha situação. Meu Deus, aleluia. E Jesus vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Todo mundo ficou apavorado, parece que quando nós começamos a orar, não é assim que a situação fica pior. Quando o pai do menino se aproximou de Jesus com o menino não ficou pior, não caiu, não começou a espumar, parecia que estava morto. Tem situações que é assim, amada igreja, mas nós não podemos desistir. E aí ele pediu, socorre-me na minha falta de fé, na minha incredulidade. Aleluia. Mas Jesus tomou pela mão, entregou, e ergueu e o levantou. E quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nos expulsar? E disse-lhe Jesus, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Tá vendo? É oração, jejuar, nos consagrar, se privar de alguma coisa. Talvez você até faz jejum de alimento, mas você não faz jejum de palavra, você não faz jejum de lugares que você vai. Não adianta. Conversando com uma irmã me disse assim, meu marido está se consagrando, mas eu não estou entendendo nada, porque está indo em tudo que lugar que não é, está falando que não é para falar, está fazendo que não é para fazer. Talvez o jejum que você tem que fazer é de redes sociais. Talvez o jejum que você tem que fazer, porque não adianta eu deixar de me alimentar fisicamente, me alimentar com alimentos sólidos, líquidos, sei lá o que, e me alimentar, entrar no meu espírito as coisas imundas que vêm através das redes sociais. Aleluia, glória a Deus.
Talvez você já fez tudo isso, mas não tem força, porque o nosso espírito, ele tem que estar limpo, nós temos que estar cheio de Deus. Quando o menino se aproxima de Jesus, ele começa a gritar. Não era o menino que gritou, o espírito que estava no menino começou a gritar. E o menino ficou pior, não ficou pior? Todas as vezes que você vê que a situação fica pior, é para que você não venha desanimar, para você orar e para você olhar e analisar a tua vida, o que eu estou fazendo da minha vida, por que ainda não recebi, por que eu ainda estou dessa forma, como pessoas me dizem, pastora, eu estou endividada, eu não sei o que fazer, mas você orou, você teve sabedoria, você teve discernimento, você foi pelos teus impulsos. Como eu já falei, tem coisas que nós fizemos, mas que acontece no percurso do caminho. Estraga uma coisa, estraga o carro, uma enfermidade, uma situação familiar. Cada caso é um caso. Mas tem pessoas que estão endividadas porque acharam que podiam levar a vida. Ah, eu posso fazer, eu posso ir, hoje eu tenho carro, eu não estou preocupada com isso, com aquilo, eu vou para cá, eu vou para lá, e de repente um dia o carro vai ter que botar combustível, vai ter que trocar pneu, vai ter que fazer uma revisão, é tudo isso. E você tem que ter uma reserva. Ah, mas eu vou andar hoje com a reserva que eu tenho, vou gastar tudo e não vou colocar mais nada lá. Não, nós precisamos viver todos os dias na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, e para que quando acontece uma situação dessa, e nós deparar com uma situação, olhar para nossa família, enquanto eu falo agora, olha para uma situação que você está vivendo aí, não sei qual é. Será que por trás de tudo isso, não tem algo do mal, que você já falou com um, já falou com outro, mas não falou com a pessoa certa? Não fechou a porta do teu quarto e não orou? Aqui foi manifestado em público. Mas Jesus andava com o povo, andava com a multidão. Hoje, o Espírito Santo espera eu e você ter aquela intimidade. Ah, mas eu já falei, e coisas, tantas heresias, amada igreja, eu vejo tanta bobagem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, meu Deus, misericórdia, não vai nas crendices, não vai fazendo isso, fazendo aquilo, isso é para os fracos na fé, que vão ensinando essas heresias, tem que pular isso, tem que botar sala aqui, tem que botar isso, botar aquilo, não! Aleluia! Tem determinadas igrejas aí que a casa é cheia de sal. O sal em si, o sal serve sim para purificação, para conservação, como o Senhor tem de sal em vós mesmos, mas não significa o sal. E muitas pessoas são assim. Eu já fui em casa, determinadas casas, que até nos potes de flor é cheio de sal, porque acho que aquilo ali vai resolver, mas não busco, não tenho uma vida consagrada, não tenho uma vida com Deus, não tenho intimidade com Deus, nada vai resolver. Aleluia, glória a Deus. E aqui o pai desse menino foi até Jesus e ele disse, não, mas então me socorre, Senhor, acrescenta a minha fé. Então você se deparou com essa situação que você está vivendo agora, nós vamos apresentar a Deus, porque a mão de Deus nos sustenta, a mão de Deus nos levanta, e se a situação ficar pior, continua, persevera na oração. Continua orando, continua buscando. Eu não sei se é com filho, eu não sei se é com esposo, eu não sei se é finanças, eu não sei se é saúde. Mas em tudo nós somos mais que vencedores quando nós buscamos a presença de Deus. E o Senhor nos ensina quando falta fé. Peça fé. Peça fé para o Senhor, peça sabedoria, peça discernimento. Talvez você tenha pedido, não, eu não vou pedir isso porque eu quero um carro, eu não vou pedir isso porque eu quero um marido, eu não vou pedir isso porque eu quero um trabalho. Mas não adianta, porque muitas pessoas colocam tudo fora, se não tem sabedoria, se não tem discernimento. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, eu hoje como esse menino, esse pai desse menino, Senhor, eu te peço, socorre-me, Senhor, na minha incredulidade muitas vezes, Deus, mas eu te peço, Deus, eu te peço, Pai, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, Pai, eu quero renegar, Pai. Todos os dias, Pai, eu tenho me separado, Pai, mas eu sei que eu preciso mais de Ti, mais da Tua unção, mais da Tua presença, Pai, e o Teu Espírito é santo, Deus. Ah, Jesus, quando diz, vinde a mim, vinde como estás, mas não fique como estás, porque todos os que se aproximaram de Ti, Senhor, o Senhor não só fez uma cura física, uma libertação, mas sim, Pai, a salvação daqueles que foram gratos a Ti, Pai.
Eu sou grata a Ti por tudo que o Senhor está fazendo, Pai. Eu sou grata a Ti, Pai, por aonde o Senhor está me conduzindo. Muitas vezes eu não queria ir nesses lugares, Pai, mas a Tua palavra diz que o Senhor nos conduz às águas tranquilas. Muitas vezes, Pai, eu não gostaria de me encontrar com determinadas pessoas, Pai, mas o Senhor nos surpreende. O de repente acontece, Pai, para ver se nós estamos com o coração curado, ou ainda falta cura, ou ainda falta libertação. Eu te louvo e te agradeço, Deus, porque hoje é o dia de cura, hoje é o dia de libertação. Hoje nós viemos até a Ti, Pai, com as nossas situações aqui, nós deparamos, Pai, e aprendemos, Pai, que por trás de tudo isso, Senhor, tem espíritos imundos muitas vezes, Deus, e que prejudica todos nós, a nossa família, Pai, muitas vezes a nossa mente, Pai, muitas vezes, Pai, nossa vida emocional, sentimental, Pai, estamos baqueados muitas vezes, Pai, pelo sofrimento. Como este pai aqui desde a infância, quantas mães sofrem, quantas mulheres sofrem desde o casamento, Pai, desde o dia que se casarem, faz tantos anos, Pai, mas estão aí, Pai, carregando, Senhor. Mas hoje, Pai, nós queremos Te apresentar os nossos filhos, Deus. Queremos Te apresentar, Senhor, as nossas crianças, os jovens, Pai, enfim, a humanidade. As famílias, Pai, os casamentos, os relacionamentos, Deus, da força, da graça, Pai. Quantos têm se envolvido, Pai, em situações, Pai. Mas o Senhor tem falado, o Senhor tem usado pessoas para dizer não, mas a pessoa está aí. Mas ainda há uma oportunidade da glória da segunda casa ser melhor do que a primeira. Através da oração, tudo pode ser transformado, Pai. Nós estamos aqui colocando, Pai, essas talhas, Pai, para ser transformado. Assim como o Senhor transformou a água em vinho, Deus. Transforma as nossas vidas, transforma a nossa família, Pai, essas questões que estamos colocando, Pai, tudo diante de Ti, porque sabemos que a Tua mão nos sustenta, Pai, que a Tua mão nos levanta, Senhor. Por mais que quando oramos parece que a situação ficou pior, como a situação desse jovem, Pai. Quantos pensaram, até os próprios discípulos pensaram, não, agora ele morreu, ele caiu como morto, espumando. Meu Deus, muitas vezes é assim, Pai. Mas nós não podemos desistir, mas para isso, Pai, nos fortifica na Tua graça, nos fortalece, Deus, renova as nossas forças nesse dia, Pai, que nós venhamos, Senhor, a entender que a nossa luta não é contra a carne, Pai. Ah, Jesus, aquilo que está dentro do nosso coração que precisa ser arrancado, Pai, arranca, Pai. Quantas vezes nós desanimamos, Pai, quantas vezes esses espíritos imundos estão na nossa vida, tentando tirar as nossas forças, Deus. Meu Deus e meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já está fazendo, Pai. Eu oro por todos os pedidos de oração. Eu oro pelas vidas que estão aqui, Deus querido, Deus amado, que estão pedindo, meu Deus. É tantos anos, é tanto tempo, mas não importa a quantidade, não importa se já está, os teus sonhos quase estão aí, você não tem mais... pensamento que não tem mais sonho para ti, volte a sonhar, porque o Senhor ainda realiza sonhos. O Senhor é aquele que cura, que salva, que liberta. Talvez você vai dizer, hoje é mais um dia daqueles comuns. Não, hoje é o dia da tua vitória, hoje é o dia que o Senhor estende a mão sobre você e diz, está liberto, filho, está liberta, filha. Essa situação, esta causa que nós estamos apresentando, a nossa oração está subindo diante do trono, e eu repreendo todo o mal, sai todo espírito imundo da nossa casa, da nossa vida, da vida dos nossos filhos, da vida dos hospitais, meu Deus, todo espírito de enfermidade que tem curvado pessoas, Pai, todo espírito da morte, seja repreendido agora em nome de Jesus, esse espírito mudo, Pai, que não deixa esse casal falar com o outro, esse filho que não deixa falar com seu pai, com a sua mãe, mas em nome de Jesus, sai dele,
sai dela todo mal agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, todo espírito imundo, todo espírito de miséria, sai agora, de desavenças familiares, de contenda, de briga, de ira, de raiva, de ódio, sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, esses pedidos, Pai, eu coloco tudo diante de Ti, Senhor, eu oro pelas nossas criancinhas, Pai, eu oro pelos meus netinhos, assim, todas as crianças, Pai, lava, livra todo o mal, Pai, de todos os espíritos imundos que têm atentado, Senhor, contra a mente das nossas crianças, deturpar a mente dos nossos inocentes, meu Deus, os jovens, adolescentes, visita os asilos, visita os presídios, visita os hospitais, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai levantando, vai curando, Senhor, vai transformando essas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Porque a Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Fortalece aquele que está fraco, aquele que está cansado, Pai. Eu oro pela nossa nação brasileira. Eu oro pelos 3 poderes, Pai. Derruba doutoras poderosas e leva os humildes, Pai. Em nome de Jesus Cristo, pelo meu estado, pela minha cidade, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Entra nos lares, Pai, aonde estão precisando de um socorro, socorro financeiro, socorro, Senhor, na saúde, Pai. Na área emocional, Senhor. Na vida financeira, em todas as áreas, Pai, transforma, Pai, de dentro para fora, os relacionamentos, Pai, traz paz, traz alegria, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, porque aonde o Senhor passa, as coisas começam a mudar, Pai, o ministério orar sem cessar, a vida do meu pastor presidente, abençoa teu filho, Pai, abençoa a missionária Rosa, entra com a tua providência, quebra todo efeito contrário, Pai, toda oração contrária, todo ciúme, toda inveja, sopra o ministério orar sem cessar aos 4 cantos da terra, que nós podemos levar a tua palavra, Pai, envia obreiros, capacita-nos cada dia mais, Pai, capacita-nos, Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa os dizimistas, ofertantes, bons samaritanos, vai abençoando, Senhor, vai protegendo, vai nos levantando a cada dia mais, Pai, e que nós podemos levar a tua palavra, assim como ela é, Pai, socorrendo vidas, Pai, sendo samaritanos, Pai, da vida das pessoas, Pai, levantando, cuidando, restaurando, Senhor, é para isso que nós somos chamados, Pai, para curar, Senhor, mas nos cura, Pai, porque através, Senhor, enquanto nós vamos derramando, Senhor, cura sobre a vida das pessoas, o Senhor vai derramando sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, nossas famílias, em nome de Jesus eu declaro a tua mão forte e poderosa, porque até aqui a tua mão nos sustentou, Pai, em nome de Jesus, e eu creio, Deus, eu creio, Paizinho querido, Pai amado, que o Senhor já está no controle de tudo, meu Deus, muito obrigado, Pai, a tua mão que nos sustenta, a tua mão que nos acalenta a cada dia, Pai, e eu te louvo e te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito, Pai, por o Senhor ter nos guardado, Pai, e eu sei que as cadeias estão sendo quebradas, Pai, em nome de Jesus, todo mal, toda enfermidade, toda tristeza, angústia, aflição, vai sendo quebradas, vamos sendo livres para voar, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. As cadeias que nos prendem, Pai, as cadeias que prendem os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Poder no nome de Jesus, e eu creio. Pai, cadeias que nos prendiam, Pai, vai destruindo,
Vai destruindo no nome de Jesus tudo que nos prendia, Pai. Tudo que nos trazia sofrimento, Pai, na vida dessas famílias, na nossa vida, Pai. Na vida, Senhor, da humanidade, Pai. Vai quebrando essas cadeias, tudo que nos aprisiona, Pai, nos vícios, Pai. Tudo aquilo que nos aprisiona, Senhor, na vida sentimental, na nossa saúde, Pai. Em nome de Jesus, que essas cadeias sejam quebradas, para que Teu nome seja glorificado, ó Pai. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz, que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu profetizo e eu creio que cadeias estão sendo quebradas aqui na minha casa, na tua casa, na minha família e na tua família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amanhã, 8 horas, amada igreja, nós temos a consagração lá no Ministério Orais Sem Cessar do Facebook. Em nome de Jesus. Amém. Venha para a consagração. Venha se consagrar. E eu sou Ministério Orais Sem Cessar.